todos, como estamos? Tudo bem? Todos ouvindo bem o áudio aí? Tudo beleza? Se alguém tiver algum ponto aqui para comentar, por favor, coloque no chat para a gente, tá bom? Primeiro, antes de mais nada, queria começar aqui agradecendo a oportunidade com a ACE, tá? A ACE Seção Brasil, que está promovendo esse webinar aqui com a gente. Hoje, nosso webinar vai ser sobre, tem um título muito bacana, né? Construindo sucesso e garantindo resultados, a administração contratual e gestão de riscos em contratos de construção. Queria agradecer a todos que puderam nos ajudar para viabilizar esse webinar. Espero que todos que estejam juntos aí com a gente aproveitem o webinar. Eu tenho certeza que tem um conteúdo muito bacana que vai ser apresentado aqui pelos palestrantes comigo. E o que eu queria começar? Primeiro, eu queria começar me apresentando, né? Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Fernandes, sou engenheiro civil, tá? Sou pós-graduado em gerenciamento de projetos, gestão de empresas, sou mestre em negócios, né, pela FIA. Hoje eu estou atuando como diretor da ACE na chapa 2023-2024, né? Também sou o head na área de contratos, riscos, compliance e jurídico da MPD Engenharia, uma construtora aqui de São Paulo, ok? E também sou diretor-presidente da Faros, Gestão de Contratos e Projetos, que é a empresa que eu atuo para fazer mentoria, treinamentos e consultorias. Tenho 20 anos de experiência profissional, tá? Atuando muito fortemente em construção pesada, mas também com experiência em construção leve em diversos segmentos. Para quem não me conhece, você pode me encontrar nas redes sociais, pelo LinkedIn com Marcelo Barbosa Fernandes. E eu tenho um Instagram profissional, que é o engenheiro.marcelofernandes. Para quem quiser me procurar lá, eu compartilho muito conteúdo sobre gestão de contratos, gerenciamento de projetos, as áreas que eu gosto muito de atuar. Queria aproveitar, então, agora para apresentar os nossos colegas que estão aqui. Queria dar a primeira palavra para o Roberto Barral. Barral, por favor, você poderia se apresentar para a turma aqui que está no evento? Agradeço. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Obrigado pela presença. Obrigado, Marcelo, aí, pelo convite da ACE. Meu nome é Roberto Barral, tenho 48 anos de idade. Eu sou graduado em Engenharia Civil e Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão da Qualidade e Produtividade e também MBA em Gerenciamento de Projetos. Eu sou membro da ACE Brasil, membro do IBDIC, do IBAP do Distrito Federal. Também sou consultor da UNOPS, que é o braço de projeto e serviços da ONU. A minha formação profissional se deu na construção, principalmente na construção de usinas hidrelétricas, onde eu tive a oportunidade de atuar tanto pelo owner, né, engenharia do proprietário, quanto pela construtora, pela projetista e pelo consórcio construtor. Então, essas diferenças, visões, né, todas as experiências em usina hidrelétrica. Então, todas essas visões são fundamentais para consolidar a minha experiência e ajudar na negociação contratual, porque a gente consegue enxergar o mesmo objeto sob a ótica diferente de diversos players, né? Eu tenho mais de 23 anos de experiência, sou especialista em gerenciamento de projetos e administração contratual, tenho atuado em diversas perícias, arbitragens, dispute boards, tanto na esfera pública quanto privada. Estou baseado hoje em Brasília, a gente atua no Brasil inteiro, mas estou baseado aqui em Brasília, onde eu sou sócio-diretor da Contrade, que é essa empresa de consultoria. Eu fico à disposição de vocês no LinkedIn, tá? É Roberto Barral. Muito obrigado, Barral, pela apresentação. Queria passar a palavra agora para o nosso outro palestrante, André Cavalcante, por favor. Poderia se apresentar para a turma, André? Olá, Marcelo. Olá, Barral. Boa noite a todos. Temos aí mais de 70 pessoas, cara. Estou muito feliz de estar aqui pelo convite que vocês fizeram. Quero agradecer a toda a ACS, Seção Brasil, por todo o trabalho que vocês têm feito, tá? A Andressa, o Antônio aí por estar fazendo esse webinar. Falando de mim aqui, sou engenheiro civil, atuei mais de 15 anos aí envolvido em projetos, tanto construtora quanto representando dono de projeto. Eu estive dos dois lados aí da briga, né? Que a gente vai falar muito aqui. De 2017 para cá, comecei a entrar fundo no universo de riscos, gestão de riscos. As empresas estavam começando a implantar a PMO nas suas obras.
e foi paixão à primeira vista aqui. Desde então tenho atuado só com isso, mas aqui em 2021 ingressei na March, onde eu sou atual líder de consultoria, práticas de construção e infraestrutura, tá? Sou certificado PMP pelo PMI e também PRMP pela ACE, tá? Então, vamos junto aí, vai ser um bate-papo muito legal hoje, Marcelo. André, só para complementar, onde é que a gente pode encontrar você nas redes sociais, cara, por favor? Tá, meu LinkedIn é André GCAV, tá? Eu vou botar no chat aqui pro pessoal, fiquem à vontade aí para me adicionar e trocar qualquer figurinha aí com vocês, qualquer conteúdo que eu apresentar aqui, vocês quiserem mais informações, manda mensagem para mim lá. Beleza, agradeço a apresentação dos dois. Vou falar um pouquinho para vocês como é que vai ser nosso evento hoje. Eu vou fazer mais um complemento da introdução, tá? Na sequência, cada um de nós vai fazer uma pequena apresentação. Eu peço que vocês coloquem as perguntas no chat. Eu vou atuar como moderador aqui, então coloque as perguntas no chat, quem tiver dúvida. No momento oportuno, eu vou dar espaço para cada um dos palestrantes apresentar as suas perguntas, responder seus questionamentos. A gente tem um momento no final, depois das 3 apresentações, que nós vamos falar, fazer alguns comentários, alguns temas que a gente acha interessante discutir entre nós aqui para compartilhar com vocês. E no final a gente tem uma surpresinha, né? A gente comentou nos eventos, quem ficar com a gente até o final aqui, a gente vai sortear um livro do volume 4 dos Pareceres de Engenharia da ACE, um livro patrocinado pela ACE, e vamos também dar como é que chama? Um sorteio para um curso de gestão contratual básica que nós estamos patrocinando. Vamos falar um pouquinho mais no final do curso. Para a gente começar, para a gente continuar, o que eu queria falar com todos? A administração contratual e a gestão de riscos são áreas muito interligadas, né? E esses são processos críticos que a gente enxerga para que os empreendimentos de construção, né, principalmente são de resultados, parte econômica e financeira, a parte de entrega no prazo, tenham sucessos financeiros e sucessos de prazo de execução de obra. Então, o que nós queremos fazer aqui hoje? Nós queremos falar algumas coisas bem interessantes sobre esse assunto, né? Como nós mesmos falamos no início do tema, do título do webinar. E que eu queria deixar mais um ponto importante aqui, que eu acabei esquecendo, eu listei tudo aqui que a gente ia falar, mas além dos sorteios, eu queria deixar claro que para todos os participantes aqui, nós vamos entregar um certificado de participação do webinar, tá bom? Nós vamos fazer isso nominalmente para todos que participarem do webinar. Que isso vai contar também como PDU e como documentação para registro da ACE e manutenção da certificação, que acho que vale a pena para todos os profissionais que atuam com a gente aqui, no PMI na ACE também. Eu queria começar passando a palavra para o meu amigo Roberto Barral, tá bom? Que ele vai falar um pouquinho dos assuntos mais importantes, os temas importantes da administração contratual. Barral, poderia dar a palavra para você? A sala é sua, por favor. E aí, pessoal, por favor, pode colocar perguntas, tá? Pode colocar questionamentos. Estou à disposição aqui para a gente, como é que eu posso falar para você? Para a gente fazer uma mediação junto com os palestrantes, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde, boa noite. Ô, Marcelo, faltou falar do seu livro, né? Que vai sortear também, né? Ah, É, perfeito. Nós vamos sortear o curso, né? E quem ganhar o curso de gestão de contratos básicos vai ganhar o livro meu de administração de contratos e projetos complexos no Brasil, livro que eu lancei ano passado. Tenho alegria de falar que eu lancei ano passado e vai ser prestigiado com o livro também. Agradeço a todos aqui. Vamos continuar, Roberto. Obrigado, Barral. Bom, pessoal, nós vamos falar nessa parte inicial sobre a administração contratual, tá? Depois, em seguida, o André vai apresentar a parte de risco. Então, inicialmente, né, eu gostaria de discutir com vocês um pouco dos mitos e verdades sobre a administração contratual. Existe uma cultura equivocada, infelizmente, de que a administração contratual ela é feita para ela é fazer pleitos, tá? É fazer elaboração de pleitos. É uma cultura também equivocada de que os pleitos servem para corrigir desconto excessivo na licitação, erros de orçamento, erros de planejamento, de plano de ataque de obra, erros de execução, né? Um baixo desempenho de execução, vou fazer um pleito para corrigir, para eu recuperar o meu resultado financeiro. Isso é completamente equivocado e acaba que, por essa cultura, ela ainda ser bem disseminada, apesar
de várias profissionais e organizações, como a própria ACE, a gente trabalhar para corrigir esse detalhamento, essa cultura. Ainda hoje, muitas pessoas que vão receber os pleitos ainda vão analisar, tem essa responsabilidade importante aí de analisar o pleito, ainda considera dessa forma e a coisa acaba não caminhando como deveria, também pela má qualidade de alguns pleitos, ausência de registro, nós vamos falar ao longo aqui da apresentação, e acaba culminando a gente hoje no Brasil aí um grande número de obras paradas, tá? Interrompidas aí sem a conclusão. Então, aonde que começa? Quando que começa a administração contratual? Né? Ela tem um papel importantíssimo. Ela começa lá atrás, na estratégia da empresa, na definição do tipo de negócio, o tipo de projeto que eu vou entrar, o tipo de o que me interessa, o que não, o que está com o meu planejamento, alinhado com o meu planejamento de longo prazo, qual metodologia de execução que eu vou buscar, né? Tudo isso como é que eu vou formatar. Ela tem um papel muito importante a administração contratual na fase de licitação ou negociação do contrato, tá? Do tipo de escolha do tipo de contrato, a forma de execução do contrato, análise da maturidade dos projetos, quão maduros estão esses projetos, para a gente, qual assertividade nós vamos ter nessa orçamentação, né? Os riscos e contingentes atrelados ao negócio como um todo, né? A completude do contrato, se ele está completo, no edital se tem tudo, em termos de referência, né? Esse tipo de contrato, a forma de execução dele, ele tem aderência com a política de governança da empresa, com os valores da empresa, tudo isso é preciso ser observado nessa fase antes de colocar a proposta, na fase de perguntas da licitação ou da negociação do contrato. Então, são itens importantes que a administração contratual precisa participar para já atuar preventivamente, como até um advisor, nessa parte, para produzir a melhor proposta dessa licitação ou do contrato, ou mesmo até declinar, né? Na fase do go, no go, né? Vamos ou não vamos, de repente declinar daquele contrato, às vezes é uma melhor saída. E vamos falar agora, nesse momento, sobre a administração contratual, os elementos-chave do contrato de engenharia de construção. Então, além daquelas partes básicas que a gente sabe do contrato, né, que precisa ter um escopo bem definido, não pode ter dúvida no escopo. Tem contratos interessantes que o pessoal coloca também o que está fora do escopo, define o escopo, define o fora do escopo. Ter um orçamento bem aberto, uma EAP bem construída, né, que a gente consiga, no momento futuro de eventual necessidade aditiva, a gente consiga entender como é que foram as CPUs, a composição desse orçamento, separação dos serviços, como é que está definido nesse contrato também a forma de medição e pagamento, se tem datas marcos para cumprir ou não, quais são as sanções, eventuais multas, né, e sanções administrativas, o regime de execução, as garantias que vão precisar ser entregues, garantias financeiras, né, os seguros necessários, tudo isso a gente sabe que tem que estar muito bem definido no contrato, né, os requisitos do cliente e tudo mais. Mas, além disso, nós precisamos também lembrar que ninguém tira um contrato da gaveta para te convidar para uma festa. Tá? Quando alguém tira o contrato da gaveta, é porque vai ter alguma disputa. Não importa o nível, mas até alguma disputa. Então, é importante que o contrato ele já dê esse caminho. Qual vai ser a nossa forma de solução aqui, de prevenção e solução de controvérsias? Por qual caminho nós vamos seguir para resolver alguma disputa que a gente não conseguir resolver administrativamente? Mesmo na esfera administrativa, quais são as formas que a gente já pode deixar já escrita aqui no contrato, já prevista, para a gente encaminhar, para não ter, no momento que já é um momento delicado, que está tendo algum início ali de disputa, a gente não tem que ficar quebrando cabeça e discutindo, não tem por um caminho, contratante por um caminho, contratado por outro. Se já está tudo harmonizado no contrato, é muito melhor, foi tudo muito mais fácil. Tá? Se tiver um reequilíbrio econômico-financeiro, qual metodologia nós vamos seguir? Tá? Se tudo está definido, facilita muito a solução de eventuais lides. A forma de atualização do cronograma, né? Como é que o cronograma vai ser atualizado? Como é que ele é congelado a data base? Como é que ele vai fazer?
de forma que privilegie, no caso de uma futura disputa, se for necessário realizar uma análise forense do cronograma, que ela possa ser realizada. Né? Da forma como está registrado, como está atualizado o cronograma, e a gente possa permitir essa análise forense, seja por um perito, seja no arbitragem, no momento posterior ao que ocorrer a obra. Tudo isso visando facilitar que a gente consiga evidenciar os fatos ocorridos durante o contrato. Então, são itens importantes que a administração contratual precisa atuar. E quando eu falo da administração contratual, ela não é só a turma da engenharia da administração contratual, mas também o suporte jurídico, tá? Isso é muito importante, uma coisa que eu não abro mão. É ter um suporte jurídico, junto com a engenharia de administração contratual, e agora é um jurídico especializado em direito da construção. Tá? Não adianta ser um jurídico que cuida, de repente, da parte de RH, contratação, demissão, outras atividades da empresa, mas ela não é especializada, não é um jurídico especializado em direito da construção. Isso faz total diferença. Durante a fase de execução do contrato, né, quando a gente vai para a parte de execução, então a gente estava na fase de pré-contrato, técnica que a gente estava conversando, agora entramos para a fase de pós-contrato. Então, agora é muito importante que a gente, nessa fase de execução, que ocorra uma sensibilização da equipe. A gente recomenda fortemente que a administração contratual que ela faça um trabalho de sensibilização da equipe. Ou seja, ninguém ali vai ser, fora da administração contratual, vai ser especialista em contratos. Mas é importante que sejam pessoas preocupadas com o contrato e conheçam as características desse contrato específico. O pessoal tem a cultura de falar, contrato é tudo igual. Não é. Existem contratos, têm as suas particularidades, você precisa conhecer a forma que você mede, as exigências do contrato, se tem data marca, o que é escopo, o que está fora de escopo, como é que faz uma mudança de especificação, como é que faz uma mudança de projeto, como é que faz, altera uma especificação técnica, quem assina, quem comunica. Isso tudo é importante que o pessoal conheça, para que não seja uma gestão entregada para a administração contratual, mas sim integrada, né? Senão fica só entregada numa pessoa só, num setor só, não vai funcionar, principalmente grandes obras de infraestrutura. Precisa ser realmente uma colaboração multidisciplinar. Então, passada essa fase de sensibilização da equipe, é muito importante a gente dar um foco na qualidade dos registros. Tá? São diversos registros de uma obra que a gente tem, são feitos ao longo da obra. Um registro que é fundamental, mas infelizmente é muito renegado e deixado como castigo do estagiário da obra, ou até do engenheiro júnior, é o relatório diário de obra. Tá? Isso aí a gente bate muito nesse tema, mas a gente pega muito diário de obra, só para a gente, não, tem tudo aqui. Você vai ver o diário de obra, ele é muito pobre de informações, quando está assinado, que às vezes não está assinado por uma das partes. Iniciar o trabalho hoje, terminando o trabalho. Choveu ou não choveu? Ponto final. Então, é importante saber que o relatório diário de obra, ele vai te contar, ele vai relatar, ele é a memória viva do que ocorreu na obra. E ele não vai relatar somente o que ocorre na obra, mas no seu contrato. Ali você pode registrar tendências, você pode registrar impactos que estão acontecendo no seu contrato, pendência de decisão do contratante, ou pendência de execução do contratado, né? No caso de quem está preenchendo o diário, a parte de observações do contratante. Então, é um instrumento vivo e que ele tem fundamental importância e credibilidade numa avaliação futura do que ocorreu nesse contrato para alguma disputa. Tá? Hoje em dia existem aí plataformas eletrônicas, né, para fazer um diário de obra, permitir uma melhor integração entre contratante e contratado, facilita muito a gente a colocar fotos. Fotos são muito bem-vindas no diário de obra. Tem hoje plataformas que permitem colocar vídeos, né? Então, se tem algum item importante que está acontecendo ali no contrato, está impactando, se você coloca um vídeo do impacto, demonstrando improdutividade, demonstrando o que está acontecendo, e coloca esse vídeo no diário de obra, é muito mais rico para quem vai analisar depois. Então, são ferramentas que devem, sim, ser exploradas. A gente defende que a administração contratual
ela seja a parte que vai aí consolidar o diário de obra, mas ele tem que ser preenchido por várias partes, tá? Então, além dessa, tem o ato de reunião, que é um registro muito importante, porque a gente fala que ele é democrático, né? Uma correspondência é um ofício unilateral, mas a correspondência ela é bilateral. Se um fala que a parede é azul, o outro não concorda, fala que é vermelho, escreve que é vermelho. Né? O contratado acha que a parede é azul, o contratante acha que é vermelha. Mas registre a sua posição lá. Não pode você simplesmente balançar a cabeça para concordar e não colocar o seu registro. É uma oportunidade de você registrar o que está acontecendo do ponto de vista de um e de outro, mesmo que não tenha consenso. Tá? Se tiver consenso, melhor. Não, não. As outras correspondências, a gente falou, atestes de conformidade, resultados de ensaios, certificados, inventários, tudo isso é muito importante para compor o databook da obra, tá? Databook civil, databook da eletromecânica, tudo é o histórico da obra, também com as BIOS, e tudo vai acontecendo. A administração contratual também ela visa apoiar que você cumpra as suas obrigações contratuais, seja você contratante ou contratado. Então, ele também, muitas vezes, o contratado ele usa somente para reivindicar os seus direitos, mas a administração contratual precisa e deve ser usada para que ele cumpra as suas obrigações. Tudo que está previsto no contrato ele consegue entregar, né? E a administração contratual vai monitorando que ele cumpra o resultado financeiro, cumpra o prazo, cumpra a qualidade, cumpra aí os pilares de ESG, segurança do trabalho. Tá? E todos esses registros eles são muito importantes para que a gente possa, na necessidade de eventual apresentação de pleito, uma modificação aí do escopo, né, o controle do escopo, uma modificação, a gente consiga evidenciar com realmente nexo causal, né? A causa e o efeito daquilo lá, a gente consiga comprovar de uma maneira robusta e satisfatória, porque a gente precisa ter essa consciência que precisa dar conforto para quem vai assinar. A gente vive muito hoje, o pessoal critica, principalmente na administração pública, o apagão das canetas, o pessoal não quer assinar, mas também falta muito pleitos com embasamento, com nexo causal, com evidências robustas do que aconteceu, para a gente dar confiança, né, para quem vai assinar esse pleito. Tá? Como a gente conversou aí sobre os mecanismos de prevenção de disputas, né, ele é muito importante que seja previsto no contrato. Eu vou ter um dispute board, eu vou ter uma mediação, eu vou ter uma arbitragem, ou vou para o fórum da justiça comum. Como é que eu vou resolver isso, né? E como é que eu vou prevenir isso? A gente advoga também aí, que é muito bom, hoje o board de consultores. Né? Ele pode ser unilateral, que ele vai ajudando as pessoas aí, a empresa, um lado ou outro, contratante ou contratado, sinalizando o que ele está falhando, né? A gente fala que o auditor ou o board externo, como ele sobrevoa a floresta, ele vê as trilhas, quem está dentro da floresta não vê, né? Ou mesmo um board para solução de disputa, né? Ou um board advisor, né? Mas independente para as duas partes. Que vai, pessoal, aqui vai dar um impacto, aqui vai, documentando, registrando. Se tudo isso estiver previsto no contrato, facilita muito a vida durante a execução. A gente não para a obra, não tem perda de receita, não tem atraso, flui muito mais rápido. Cláusula de change in law, né? Por exemplo, mudança de lei. No ano passado, nós tivemos aí uma reforma tributária, né? Tem um impacto nos contratos. Então, se tem uma cláusula de change in law, né? Já mostra como é que vai encaminhar, já dá um encaminhamento para, no caso de mudança de lei, como é que vão resolver isso no contrato, caso essas mudanças impactem o mesmo. A parte aqui do encerramento da administração contratual também participa do encerramento do contrato, da conclusão da obra, como é que eu entrego a obra, uma briga grande, né? Receber, como é que eu recebo a obra, como é que eu entrego a obra, os requisitos, né? Quem assina, quem não assina, como é que eu faço a entrega dessa atividade, eu vou deixar o meu vigia, vai sair o vigia, essas brigas bobas, mas que acontecem, né? Alguém quer entregar, o outro não quer receber. Ou falta um pedaço irrisório, não tem entrega parcial, tem entrega total, então o contrato precisa prever isso. Como é que libera as garantias aí do construtor, como é que funciona no período de garantias, né? No pós-obra, as garantias, riscos novos acontecem, né? Então essa parte de risco também
ela é monitorada antes do contrato, durante a fase do contrato, e na fase de garantia pode aparecer riscos novos que precisam ser monitorados. E as lições aprendidas, o que eu aprendi, né, de bom e de ruim, para eu praticar e trazer para dentro da empresa, retroalimentar, para que eu possa ser melhor, melhorar minha performance nos próximos contratos. Tá? Então, quando a gente fala de administração contratual, a gente reforça muito, a ACE tem várias práticas recomendadas. Tá? Então, o que são essas práticas recomendadas? São um manualzinho de como você vai fazer o que você imaginar na engenharia, e quase tudo tem. Como é que você vai conduzir, como é que você faz orçamento de obra, como é que você faz como é que você analisa isso, como é que você analisa desequilíbrio econômico-financeiro de contrato, como é que você vai fazer uma análise forense de cronograma. Então, ela tem, assim, a ACE é uma organização internacional, né? Então, essas práticas são formas de trabalho já testadas mundialmente que deram certo, sucesso. Então, você tem confiabilidade, você tem segurança e você tem um know-how internacional. Então, você não vai falar que, isso aqui é da minha cabeça, onde que eu tirei isso do meu jeito. Não, isso aqui é uma prática mundialmente aceita, testada e que ela funciona e está referenciada, tá? Inclusive, o TCU, né, já citou várias vezes essas normas da ACE, então vale realmente a gente trabalhar embasado, não só essas, mas outras normas também internacionais. A gente fala até o state of the art, né? O estado da arte aí da administração contratual. E por fim, pessoal, queria provocar uma provocação que a inteligência artificial ela não está no futuro da gestão dos projetos e contratos. Ela já é presente, tá? A gente tem que mergulhar, a gente tem que ir de frente na inteligência artificial. Então, tem muita coisa sendo usada, muita coisa vai surgir, ela é muito rápida. Então, tem muita coisa já que pode nos ajudar na parte contratual, na parte de riscos, na parte do direito, tá? Na parte da engenharia como um todo. Mas precisa saber usar, tá? Como uma ferramenta, como toda ferramenta, ela precisa saber usar. Por fim, eu deixo vocês aqui, tá? Com uma fala aí do Peter Drucker, né? Que é o Papa aí da administração moderna, que fala que o planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com futuras decisões presentes. Então, a administração contratual precisa começar aí na fase de licitação, de negociação do contrato, porque ali são tomadas as decisões e nós vamos lidar com o futuro dessas decisões que estão ocorrendo hoje. Obrigado a todos. Eu fico à disposição aí no LinkedIn, Roberto Barral. Um abraço. Obrigado, Barral. Agradeço a apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta para falar sobre o Barral, por favor, coloque aqui no chat, a gente vai dar um espaço para ele depois. Queria passar a palavra agora para o André. O André vai falar da área de gestão de riscos, uma área que o Barral já comentou no meio da apresentação dele, que acho que é um tema bem importante. André, é com você, cara. Obrigado. Beleza, Barral, parabéns aí pela apresentação, cara. Gostei das imagens aí de inteligência artificial aí, ficou show de bola. Lembrou, Marcelo, eu de vou dar uma. forma, de forma proposital, todas as imagens, né, da apresentação foram criadas por inteligência artificial justamente para fazer essa provocação para a turma aí. Bem observado. Vou fazer uma quebra de script aqui, Marcelão, mas tem uma galera pesada aqui, hein? Tô vendo o Aldo, tô vendo aqui gente da Colômbia, Francisco Torres, Miguel Alba do Peru, tem um camarada aqui de Portugal também. Cara, estamos internacionais, hein? Não, Mas muito vamos lá, bacana, né, André? Muito bacana, né, Barral? Manda bala, manda bala. Muito legal, muito legal. Vamos lá, segue, André. vamos lá. Barral falou aí, né, da administração contratual, o tão quanto antes deve começar, né? Antes da negociação. E eu diria que gestão de riscos é antes ainda, tá? É uma ferramenta essencial aí para a administração contratual. Antes da gente falar aí de gestão de riscos, é importante a gente falar o que é risco, né? Vamos dar alguns passos atrás aqui, tá? Risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos, né? Quando a gente fala de um projeto de construção, claro, a primeira coisa que vem à mente, né, é obra no prazo, obra dentro do orçamento previsto e com um aceite definitivo na qualidade prevista aí, né? Isso aí é o essencial, né? É o sonho de todo construtor, todo contratante também. Mas eu diria que é importante mais ainda a gente ver qual o valor, né, que o projeto gera. Então, esse objetivo é mais importante ainda, né?
E quais são as métricas de valor? As principais, né? A gente vive num mundo capitalista, né? Estamos falando de dinheiro, VPL, taxa de retorno, retorno sobre investimento. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? O quanto o projeto gera de valor, tá? E esse é o objetivo, né? E quando a gente fala da incerteza, o efeito da incerteza, né? O quanto essas métricas se variam, né? Tanto para mais quanto para menos, né? O risco ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, o quanto os objetivos variam quando a gente modela a incerteza, tá? E aí, claro, para falar de incerteza, isso por si só seria um webinar só para falar de incerteza. É muito estudo sobre isso. Eu trago aqui um artigo de Fox Hilkman, 2011. Quem quiser pode me procurar aí no LinkedIn, que eu passo para vocês, tá? Ele abrange duas vertentes da incerteza, né? Ele fala que ela se manifesta de duas formas, quando a gente fala principalmente em projetos, né? Incerteza epistêmica e aleatória. O que é incerteza epistêmica? É aquela associada à nossa falta de conhecimento, ao quanto que o modelo se afasta da realidade. Falando de obras, né, a gente começa um projeto com um projeto básico, ou seja, um projeto ainda com uma baixa acurácia, né? Ou seja, incerteza alta. À medida que eu vou avançando, projeto executivo, design executivo, né? Mais sondagens, por exemplo, eu vou reduzindo essa incerteza. Portanto, incerteza epistêmica, por natureza, ela é redutível. Eu consigo mitigar, eu consigo comprar recursos para reduzir essa incerteza, tá? E ela reduz ao longo do ciclo de vida de projeto. Já existe uma outra vertente que é a incerteza aleatória. Essa é irredutível por natureza, ela não se mitiga, tá? O exemplo, eu lanço uma moeda, ela pode dar cara ou coroa a 50% de chance. Isso é irredutível, você pode trazer o Papa, você não vai mudar essa análise, tá? Gosto muito de uma frase de John Oman, ele talvez seja aí um dos nossos grandes mestres aí de gestão de riscos. Ele fala, o melhor estimador, o melhor planejador, o melhor orçamentista é aquele que sabe o quanto ele está errado. Porque ele conhece, ele sabe que existem incertezas aleatórias no seu próprio modelo, nenhum modelo é certo. Ele sabe que ele está errado e o quanto ele está errado define o quanto ele é bom, tá? Então, essa é o grande desafio, modelar a incerteza. E aí, quando a gente fala de risco, né? Risco é esse produto dessas variáveis, probabilidade e impacto. Então, a incerteza, ela é um fator dessas duas métricas, né? E a gente avalia a probabilidade de impacto nos objetivos do projeto, que devem estar bem claros, né? A gente precisa, de fato, saber o quanto um projeto pode atrasar ou não quando a gente modela as incertezas, ou o quanto um orçamento extrapola ou não, tá? Infelizmente, muitas das empresas ainda têm uma abordagem qualitativa, né? Esse quadrinho colorido, bonitinho, que todo mundo gosta, né? A matriz de risco, né? O heat map, né? Como a gente fala, mas a verdade é que a gente precisa avançar. A gente só consegue medir as métricas de quanto o objetivo varia, né? É afetado pelo risco, quando a gente faz a modelagem quantitativa. Então, deixo o primeiro recado aqui, quando a gente começar a gestão de riscos, é preciso a gente dar um passo a mais com modelagem quantitativa, tá? E aí, gestão de riscos em projetos. Por que isso é importante, né? Gestão de riscos em projetos nada mais é do que um conjunto de processos, né? O PMI fala muito sobre isso, né? Os processos de identificar riscos, quantificar, definir uma resposta ao risco e, durante a execução, monitorar os riscos, né? Esses são os processos, tá? É o que deve ser feito. Mas por que isso é importante? E aí a primeira coisa, né? Já foi falado, a gente só consegue estimar custo e prazo se a gente faz uma análise de risco, porque é isso que vai dizer qual que é a contingência de um projeto, tá? Infelizmente, aí no passado, a gente tinha aquele percentual que vinha, ninguém sabia de onde, né? Bota aí 6% de risco, bota 10% de risco, né? A própria lei 8666 falava que as obras poderiam ser aditivadas em até 25%. Da onde é que veio 25%? Então, os processos de gestão de risco, né, incluindo a análise de risco, ela vai te dar uma memória de cálculo, que vai te permitir, inclusive, saber se você acertou ou errou, tá? Mas somente com isso você vai conseguir, de fato, estimar custo e prazo. Isso aqui serve tanto para o contratante quanto para o contratado, né? Outro ponto, avaliar risco versus a tolerância ao risco. Ou seja, o Barral falou, eu entro ou não entro?
nessa licitação. Vamos trazer um exemplo, BR-381 aqui em Minas. Passou por dois rounds aí de tentativa, né, de licitação e falhou. Não teve ninguém interessado. O que é isso? O risco excede a tolerância ao risco, né? Ou o modelo, né, talvez não ficou tão claro que ficou obscuro. Não se sabe, né, se de fato era um bom negócio ou não. Mas, basicamente, foi tolerância ao risco excedida. Permitir também que os riscos sejam alocados para a parte mais capaz de gerenciá-los. Ou seja, a gente está falando de contrato. Quem que fica com risco? O contratante ou o contratado? Não é simplesmente chegar lá e falar, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Tem que ser quantificado, tem que ser entendido que esse risco, né? Não é empurração de risco, é alocação de risco, né? Alocação coerente, tá? Então, definir uma minutagem de contrato, como o Barral também mencionou, né? Primeiro passo aí de administração contratual. Permitir que os riscos sejam alocados para a parte mais capaz de gerenciá-los, isso a gente já falou, e comunicar os riscos de forma eficaz com as partes envolvidas, né? Você vai, basicamente, vender seu risco nesse ponto, né? Você vai captar recursos, um grupo de investimento, você vai obter um empréstimo. A primeira pergunta que os caras vão fazer, qual que é o risco do negócio? Qual que é o risco do projeto? Então, você demonstrar que você modelou isso de uma forma muito bem feita, você vai obter resultados positivos. Da mesma forma, contratar um seguro. Não é simplesmente chegar lá no corretor e falar, quero contratar um seguro. Você tem que dizer quais são os seus riscos, tá? Então, gestão de risco vai apoiar tudo isso. E, basicamente, isso vai aumentar as chances de sucesso do projeto. Ela é importante por causa disso, tá? E mais ainda, ela é, como eu disse, uma ferramenta. Gestão de riscos é uma ferramenta para a tomada de decisões de forma consciente e eficiente. Esses 4 pontos que eu mencionei acima são tomadas de decisão. Então, gestão de risco é a ferramenta que vai te ajudar nisso. Infelizmente, também tem muitas empresas que têm lá a sua matriz de risco e fazem lá todo mês um workshopzinho, e como é que está aquele risco? Esse aqui reduziu, esse aqui tem um plano de resposta, mas tem que ser uma ferramenta de tomada de decisão. Se você só faz a matriz de risco por fazer, eu diria que não é uma boa ideia, tá? É melhor nem fazer, se você não usa ela para tomada de decisões conscientes, tá? Então, esse é o grande ponto. E aqui, na atualidade, eu vou falar aqui um pouquinho de como que está isso aqui hoje, né? Como a gestão de risco se manifesta. Primeiro ponto interessante, nova lei de licitações, Lei 14.133 de 2021, ela fala que a matriz de risco é obrigatória para projetos de grande vulto, né? Se eu não me engano, 200 milhões, tá? E o artigo 106, parágrafo 3º, alocação de riscos contratuais será quantificada. Essa palavra é importante, será quantificada para fins de projeção dos reflexos de custos no valor estimado da contratação. Ou seja, o órgão licitante, ele recebe a missão, quantifique seus riscos. Como que isso vai entrar no edital é outra história. Tem muita gente estudando, inclusive o Marcelão e Barral. A gente está num grupo de estudo junto com o Eustáquio, que eu vi aí que está nos assistindo, mais um pessoal, justamente tentando entender melhor como que isso vai ser mostrado no edital de forma clara, né? Para a empresa que for participar, conseguir visualizar isso e precificar na sua proposta. TCU. TCU, cara, esse aqui eu fiquei até impressionado, 48 citações às práticas recomendadas da ACEA em acórdãos do TCU, sendo muitas dessas práticas recomendadas específicas de gerenciamento de riscos, ou seja, órgãos de controle se capacitando com as práticas recomendadas da ACEA, que eu considero uma das mais técnicas e detalhadas de gestão de riscos e projetos. Poxa, os órgãos públicos aí indo muito à frente nisso. Trago aqui também um estudo do BID, 2017, lições de 4 décadas de projetos de infraestrutura. 58% dos executivos que foram consultados falam que gerenciamento de riscos é uma resposta efetiva para a redução de conflitos. Conflitos, aqui a gente está falando de tudo isso aí, o Marcelo vai falar depois também, reivindicações, disputas, pleitos, enfim, a base disso para tentar responder a isso é gerenciamento de riscos, segundo os executivos, tá? Seguindo aqui mais um pouquinho, o que a gente precisa fazer, então, para melhorar o nosso desenvolvimento profissional em relação a isso, tá? E aqui eu trago algumas opções, não são
todas, né? Mas um caminho interessante, certificações. E aqui, olha só, a certificação de gestão de riscos em projetos pela ACE, infelizmente, ainda só temos 2 profissionais no Brasil, tá? Então, faço aqui já o convite a quem se interessar no assunto, corram atrás dessa certificação, porque certamente vocês vão colher frutos disso. Pelo PMI, são 160 certificados, sendo que o PMI, ele fala de projetos em geral, né? Então, projetos TI, enfim, farmácia, todas as áreas aí, né? Se a gente for falar de construção civil, eu diria que aí, pelo menos 1/5 disso aí. Então, não chega a 50 profissionais certificados em riscos em projetos, tá? É muito pouca gente. Então, é um caminho para quem desejar aí. Da mesma forma, publicações, tá? A própria ACE, das 130 práticas recomendadas que existem, 25 são de gestão de risco de projetos. E cada prática recomendada, como eu disse, traz um conteúdo muito amplo e técnico, detalhado, e totalmente aplicável para projetos de construção. Inclusive, algumas práticas recomendadas, elas reconhecem que elas mesmas já são falhas e apresentam as outras como mais eficazes. Ou seja, ela inclusive diz aonde não funciona, tá? Da mesma forma, acervo público, o DENIT tem sua própria metodologia de análise de riscos em projetos de rodovias. Isso é usado nos seus orçamentos referenciais de obras públicas. O TCU tem pelo menos 3 ou 4 manuais e guias de gestão de riscos, que estão públicos, é só consultar. O Ministério da Economia também, quando o Tarcísio era ministro, desenvolveu também um guia para como fazer análise de riscos dentro de uma modelagem econômica financeira dos projetos. Aquilo que eu falei, como ver o quanto varia um VPL, uma taxa de retorno, um ROI de um projeto. E livros, né? Livros aí tem números, depois também posso passar para vocês, me consultem aí que a gente troca ideias. Da mesma forma, grandes empresas traçam seu próprio caminho, a Vale, a Petrobras tem metodologias próprias, outras empresas certamente também têm, e eu diria que todas estão se capacitando nisso. Trago aqui uma mensagenzinha interessante, uma pesquisa que a March fez, com mais de 40 gestores de 40 empresas, né? Mais de 40 empresas, que afirma que a maioria deles possui um plano de gerenciamento de risco. Mas não há um total patrocínio da alta administração. Olha só que conflitante, né? 40 e tantos por cento dos executivos falam que gerenciamento de risco é uma resposta efetiva, mas os gestores dizem que ainda sentem que não há total patrocínio dos próprios executivos. Então, é meio que paradoxo, mas isso foi a opinião dos próprios gestores. Ou não são processos internalizados e praticados em todas as áreas e níveis de gerenciamento, que é um grande problema. O analista de risco trabalha numa sala, o planejador em outra, o orçamentista em outra. Esses caras não se falam. Isso aí é a receita do fracasso, tá? Risco tem que estar integrado nos processos. E aqui, uma mensagem final, né? Dando o gancho aí para a parte do Marcelão, né? O Barral falou também, né? Pré-contrato e pós-contrato. Tudo começa com análise, identificação, análise de riscos. Depois a gente vai alocar eles nos contratos e quantificar, claro. Se isso não é bem feito, você já tem um problema, né? Isso pode gerar até conflitos, que aí depois, se você não gerenciar esses conflitos de uma forma adequada e vira pleito, se não for resolvido, vira disputa, que é o pior cenário, é o perde-perde, tá? Então eu deixo aqui essa mensagem, aqui eu boto o meu leãozinho, né? O Rei Leão, infelizmente assinou o contrato, não fez aquela análise de riscos adequada e vocês sabem o que deu com ele. Então, resumo é isso, né? Se você, infelizmente, se você não começa com análise de risco, com processos adequados, corrigir depois é muito complicado, tá? Vira uma bola de neve e aí, de fato, o problema fica bem pior. Marcelo, eu encerro aqui minha parte. Segue aí. Você está mudo, Marcelo? Obrigado, André, muito obrigado. Só para comentar, já tem umas 8 perguntas para a gente fazer no final aqui, muito bacana a participação de todos aí, queria agradecer. Vou fazer a apresentação da minha parte aqui, só um minutinho. Vamos lá.
Beleza. O que eu queria falar com vocês hoje é um pouquinho sobre estratégia contratual. Queria abordar um pouquinho do que o André falou, do ciclo do contrato, falar um pouquinho de administração contratual que o Barral comentou. E eu queria começar primeiro falando de estratégia, né? No ambiente empresarial, estratégia às vezes não é tratada da maneira correta, ou a palavra, ou a maneira, ou o método não é tratado da maneira correta. Queria começar falando o que é estratégia, né? Estratégia vem do grego de estrategos, né? Que vem de stratos, que é exército, e o ago, né? O ago, que é de liderança, ou seja, é a arte do general, né? O que é o general no exército? O general é aquele, aquele guerreiro que se distancia da tropa, da frente da tropa, vai lá para cima do monte e olha como é que está cada uma das tropas sendo localizadas e enxerga a melhor maneira de atacar o outro lado, né? E até a melhor maneira de ganhar a guerra, né? De alcançar aquele objetivo que ele está traçado para ele. E aí vem uma indagação aqui. A gente está realmente fazendo nossos contratos de maneira estratégica? A gente está realmente nos tirando da frente de serviço, do campo de batalha, nos colocando no momento de ficar em cima do monte, enxergar toda a cadeia do negócio, todo o processo que está envolvido e tomando decisões realmente baseadas na distância do projeto, né, da distância do negócio, para ver se é o melhor caminho para ser alcançado nos objetivos do empreendimento, do contrato. Então, é uma pergunta para a gente indagar e a gente se questionar. A partir disso, o que eu queria falar para vocês? Vamos lá. A parte de planejamento estratégico, né, da estratégia do contrato, a estratégia do contrato é um processo que, ao longo de todos os meus estudos, ele se identificou ao longo de todas as fases do contrato, desde a fase de pré-contrato até a fase de pós-contrato, passando pela negociação. Pré-contrato, nós estamos falando da estruturação do negócio. Parte de negociação, parte de carta convite, edital de licitação, proposta dos proponentes e assinatura do contrato. E a parte de pós-contrato, que é a execução da obra em si. E a primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção é a parte dos direcionadores. Quando a gente está desenvolvendo um negócio, você é contratante, está estruturando um negócio para ser estruturado para um projeto, uma construção. E se você é contratado, está pensando em entrar no negócio, participar do negócio, tem alguns direcionadores que a gente tem que olhar. Não tem como. E quais são esses direcionadores? Eu não listei ele detalhadamente aqui, mas eu quero falar de alguns deles que acho que é importante cada um das partes, seja contratante que está estruturando um negócio, que está contratando seus fornecedores, seja contratado que é o construtor que está fazendo empreendimento, que vai ofertar uma proposta para empreendimento ou vai participar do desenvolvimento do negócio, a gente tem que olhar com alguns vieses, sempre com carinho. Primeiro ponto, institucional. Faz sentido para a empresa entrar naquele negócio? Faz sentido para a empresa, se essa construtora entrar no negócio, fazer aquele negócio? O plano de negócio está bem feito? Foi feito o FEL coerentemente? O desenvolvimento do projeto faz sentido? O plano de negócio da empresa, para onde a empresa quer ir, faz sentido? Economicamente e financeiramente, nós temos taxa de retorno desse negócio? A taxa de retorno está adequada, não está? Foi feita uma avaliação sensível dos riscos para essa taxa de retorno, não foi feita? E o construtor está ofertando essa parte de negócio? Faz sentido para ele economicamente e financeiramente entrar nesse negócio? Faz sentido, não faz? Outra parte importante, técnica e operacional. A empresa que está licitando tem profissionais para tocar esse negócio? Tem capacidade e know-how interno? Vale a pena terceirizar, trazer uma gerenciadora, trazer uma empresa com know-how? Muitas vezes a empresa acha que tem capacidade, vai tocar com equipe própria e não tem capacidade para isso. Mesma coisa os construtores. Vamos entrar no negócio A, B e C, a empresa faz só em prédios e quer entrar no ramo de, por exemplo, de metrô, não tem capacidade para isso. Ou às vezes ela até tem capacidade de fazer metrô, mas ela não tem profissionais para isso, não tem equipe preparada para isso, não tem processo preparado para isso. Como é que ela está lidando com isso? É feita essa análise de planejamento estratégico do ponto de vista técnico, do ponto de vista operacional? E a parte de ESG que nós temos hoje, né? Sustentabilidade, governança, meio ambiente, né? Social. Nós estamos trabalhando isso também. Isso faz sentido para a empresa ou não? Juridicamente, esse negócio tem deal breakers, tem assuntos que vão com conflito de valores da empresa, que podem acabar com a empresa se entrar e fizer uma coisa errada. Esses são os pontos que a gente tem que avaliar com carinho na parte de pré-contrato, na parte de planejamento da estratégia contratual desses direcionadores. O que eu identifiquei ao longo dos estudos, que muitas empresas negligenciam essa etapa, né? Elas avaliam só a estratégia da empresa, mas não avaliam a estratégia de cada negócio, de cada projeto que tem que ser envolvido nesse assunto, nesses direcionadores. Beleza. Mas, Marcelo, fizemos uma análise, fez sentido esse processo,
Fez sentido essa estratégia? Seja você contratante, que está investindo no negócio, seja você contratado. O que eu faço na sequência? Segunda etapa que é importante na fase de pré-contrato, de planejamento, é a definição da modalidade de contrato. E aí, a definição da modalidade de contrato, a gente já tem muitos estudos traduzidos aqui para órgãos internacionais. A EPA fez um livro elucidando a modalidade de contrato, os estudos que foram feitos disso aqui, depois a gente pode conversar, tem um livro específico desse assunto, muito bacana, eu estudei esse livro também. Mas o que eu identifiquei muito fortemente para a gente trazer mais palpável para o nosso dia a dia da obra é a primeira coisa. Como é que está o nível de engenharia desse projeto? É um nível básico, é um anteprojeto, é um projeto detalhado? Isso ajuda muito a definir a modalidade contratual, né? Porque você tem clareza do escopo, ou você não tem clareza do escopo, você tem lacunas do escopo. Outra pergunta que eu já falei na parte de direcionadores, mas acho que vale a pena citar aqui também. Como é que é a maturidade dos profissionais que vão trabalhar nesse projeto, nesse empreendimento? São profissionais maduros, com competências já super desenvolvidas? São profissionais de 20, 30 anos de experiência profissional ou são profissionais plenos de júniores que vão entrar nesse negócio? Porque às vezes você tem um projeto muito bem estruturado, engenharia muito bem feita, mas só com profissionais júniores trabalhando. Então, como é que você está lidando com isso? E quando eu falo isso, pessoal, reforço para o lado da contratante, para o lado do contratado. É sempre bom olhar para esse nível. Outra coisa, qual o nível de fiscalização que você, como investidor, vai querer ter e você, como contratado, vai querer tocar? Qual o nível de controle que você vai ter durante o seu projeto? Como é que você trabalha esse assunto? Você vai terceirizar esse gerenciamento do projeto? Não vai terceirizar esse gerenciamento do projeto? E aí, como você tem essa maturidade, você tem essa definição de engenharia de projeto, você tem o nível de gerenciamento que você vai ter dos profissionais que estão trabalhando, qual que é a necessidade de mudança do dia a dia? A gente sabe que tem projetos que eles são muito mutáveis, eles são licitados em FEL 1, início, desenvolvimento de projeto e anteprojeto. Então, você vai ter uma necessidade de mudança muito grande, de gerenciamento dessa mudança, de controle dessas mudanças. Como é que você vai lidar com isso? Você tem essa informação ou não? E, claro, como é que é a sua maturidade de gerenciar esse tipo de projeto? Se é um projeto pequeno, projeto médio, projeto grande, se tem muitas interfaces, tem muitas influências, tem muitos stakeholders, muitos fornecedores envolvidos, muitas correlações entre engenharia, entre procurement, suprimentos e construção, com várias disciplinas. Tem que ter um olhar com carinho para definir qual modalidade você vai trazer para esse processo. Acho que vale muito a pena pensar isso com carinho antes de tomar a decisão de tocar o projeto. Beleza, pessoal. Definimos direcionadores, temos um caminho que a gente quer seguir, já sabemos qual modalidade nós vamos adaptar. Qual que é o próximo passo? Vamos fazer o contrato, vamos licitar, vamos pôr a carta convite para o mercado. Você, construtor, vamos fazer uma proposta para isso. O que eu tenho que olhar com carinho nessa etapa, né, de negociação do contrato, de carta convite, essa parte toda? Primeira coisa que muitos profissionais negligenciam, muitas empresas negligenciam, eu acho que o pessoal que está aqui já sabe, já deve saber de cor e salteado, definir a modalidade, qual que é a minuta contratual. Se você é contratante, essa minuta foi avaliada com carinho, foi repassada todas as obrigações, todas as considerações tributárias, todas as condições técnicas, foi feita uma análise crítica dessa minuta antes de licitar essa minuta. Se você é contratado, quando você recebeu essa minuta, você analisou ela? Você checou a ver se tem problemas nessa minuta? Se tem coisas que estão ali que você não vai poder ofertar ou não vai conseguir conduzir? E aí você deixa negligenciar, vamos tocar no contrato, a gente se vira, depois a gente vira a chave, né? A gente vira a mesa. Conheço muita gente que faz isso. Mas é importante saber onde você está entrando. Que risco você está se associando. E aí é o segundo ponto na carta convite de desdobramento. Como é que está a alocação de risco? Né? Às vezes não tem uma matriz de risco muito claramente, como a nova lei de licitações fala, né? Mas existe muita clareza na documentação, da leitura da documentação, seja você da contratante, seja você da contratado, como é que está a alocação de risco. E aí eu acho legal a conversa que o André falou anteriormente, que não tem empurramento de risco, né? Tem alocação de riscos. Às vezes você está querendo alocar um risco muito grande para o contratado, você sabe que você vai sofrer lá na frente, porque ele vai te deixar na mão, o consultor vai te deixar na mão, né? E às vezes você sabe que ele não tem capacidade de assumir aquele risco. E muitas vezes a gente negligencia esse tipo de assunto. Então, a gente tem que saber como alocar esses riscos. E aí, entrando na parte de propostas e na parte de carta convite, quais são as premissas, quais são as pegadinhas, o que está colocado ali de banana para você escorregar, casca de banana para você escorregar, tem que tomar muito cuidado, as duas partes, que o processo é feito de duas partes conversando, duas partes discutindo, né? Não dá para impor uma parte a outra. Né? Então, tem que sempre analisar como é que está vindo a proposta, quais as premissas está vindo a proposta do contratado, quais as condições que a contratante está impondo, que maneira que ela está impondo. Essa parte é muito importante. E, claro, você consegue fazer esse tipo de análise se você tem expertise interna.
né? Seja da contratante ou contratado. Você tem gente capacitada para fazer análise, né? Às vezes você está num projeto, numa empresa que nunca trabalhou um contrato EPC, e recebe a modalidade de contrato EPC, ele não tem ideia do que você está falando de contrato EPC, né? O EPC talvez não, mas vamos falar uma palavra diferente. Às vezes aparece um contrato de Silverbook do FDIC, e a pessoa, não, FDIC é Banco Interamericano de Financiamento. E ele não consegue associar as coisas, né? Na verdade, é um modelo de contrato para contratos EPC pelo Conselho de Engenharia francês, né, europeu. Então, como é que faz essa situação? Como é que você lida com isso? Não tem que ter expertise interna para esse assunto. Então, não dá para negligenciar. E aí, já estamos no terceiro passo. O que eu acho legal? Tem uma máxima, né? A gente tem que começar o processo direitinho, organizar dentro da estratégia de contrato, com os direcionadores, definir a modalidade ou adaptar a modalidade da maneira que você consegue conduzir. Às vezes, há espaço para negociação de modalidade contratual durante o processo de contrato e definir uma boa negociação desse processo, né? Seja na apresentação da proposta, seja na parte de elaboração da carta convite ou licitação, se for um órgão público. Acho que é importante essa avaliação de todos para você enxergar isso aí. E, para terminar, né, para concluir, beleza, fechei esse processo todo, montei os seus direcionadores, montei a modalidade, ajustei minha proposta, meu convite. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transferir todo esse know-how, toda essa estratégia para quem vai tocar a obra, né, para quem vai tocar o projeto. E a gente sabe que muitos processos de construção, de contrato de construção, a equipe que faz a estruturação comercial é uma, a equipe que faz o edital e o convite é outra, e a equipe que executa a obra é outra. Quando a gente está falando dessas três empresas, pessoal, que para mim são três equipes diferentes, três equipes diferentes, se a gente não fizer uma passagem de bastão muito bem feita, transferir estratégia, você não consegue garantir que tudo aquilo que foi pensado originalmente seja aplicado na realidade na execução da obra. Pode ser que tenha coisas que mudem, podem ser. O processo de estratégia contratual ele é dinâmico, ele é mutável, ele é sempre reavaliável. Às vezes uma condição técnica ou comercial mudou ao longo do processo, às vezes teve gestões de mudança de condições ambientais, né, de condições, por exemplo, tributárias, né, um ambiente maior externo que aconteceu, por exemplo, a pandemia. Como é que se lida com esse tipo de situação, né, em cada uma dessas fases? Acho que ela vale a pena avaliar. Mas o que é importante? Quando você faz essa transferência para a equipe de operações, e aí eu olho para os dois lados, tanto o contratante quanto o contratado, porque isso acontece dos dois lados, né? A equipe de suprimento não toca a fiscalização de cliente e a equipe de comercial de vendas de construtora não toca a execução da obra, né? Então, o que é importante? Isso ajuda a dar direcionamento ao trabalho da equipe, ajuda a engajar a equipe, ajuda a equipe se unir na execução do projeto nos objetivos que foram traçados desde o início do planejamento estratégico deles lá atrás, desde o início da estratégia contratual. Isso ajuda também a integrar a multidisciplinaridade da administração contratual. Como foi comentado por Barral, a gestão contratual é feita por uma equipe, né? Equipe da obra, equipe de fiscalização, várias áreas em conjunto, equipe de planejamento, equipe de orçamento, equipe de produção da obra, qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, é uma equipe, é um trabalho em conjunto. Quando você faz esse desdobramento, você consegue fazer todos se direcionarem para uma função única, para um caminho único, né? E é claro, quando você consegue executar isso de maneira bacana, consegue executar isso de maneira correta, você consegue trazer resultados para a empresa, seja construtora ou contratada, e consegue garantir os resultados que sejam alcançados. E isso traz retroalimentação para todo o processo, porque se o processo for bom ou for ruim, você consegue retroalimentar para novas ações, novos projetos, você conseguir melhorar isso e rever as condições que estão nessa parte de condição da estratégia do contrato como um todo. Eu tenho certeza que se a gente fizer tudo isso, a gente alcança a estratégia do contrato, né, e tem sucesso na execução do empreendimento, né, principalmente em projetos complexos de construção, que tem muitas interfaces e muitos seguidores e muitos itens correlacionados. É, eu não vou ser muito detalhista no assunto, eu acho que daria para terminar aqui. Se quiser, a gente pode conversar de muitos outros pontos. Vou parar meu compartilhamento. E eu queria agora, Barral, agradecer, né, a conversa. Eu queria passar agora a Barral e André, se vocês puderem abrir seus microfones para a gente fazer algumas conversas, algumas perguntas, tá? Eu fiz uma lista de perguntas gigantesca aqui, e eu acho que tem mais que acontecendo depois, vou ter que até filtrar aqui, mas eu queria fazer o seguinte, eu estou com listados aqui 8 perguntas, vou fazer umas 2, 3, uma para o André e uma para o Barral. Vamos começar para essas perguntas e aí depois a gente faz um pouquinho da conversa que a gente propôs, se é que só vai sobrar tempo para a gente fazer essa conversa. E pelo visto o material está interessante, o pessoal gostou do material.
Vou primeiro fazer a pergunta para o Barral, tá, André? E se você quiser complementar, você pode comentar. Barral, eu tenho uma pergunta aqui do Arthur Felipe, tá bom? Qual o primeiro passo para começar bem a administração contratual? Como é que você enxerga isso, Barral? Bom, acho que não é só um primeiro passo, mas é importante que seja top-down, a gente fala, né? Precisa estar no dono da empresa ou nos diretores da empresa, na alta direção da empresa, essa conscientização e sensibilização do que é a administração contratual realmente, a importância dela. Porque se na alta direção não tiver realmente comprado essa ideia da administração contratual, como ela precisa ser feita, como ela deve ser feita, a turma da ponta vai falar que é tocador de obra, vai falar que não tem tempo, ou que faz a obra, não faz papel. Isso aí, quem implantou gestão da qualidade viu isso aí, quem implantou sistemas também de gestão de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho também vivenciou isso aí, é a mesma coisa na administração contratual. Então, precisa ser de cima para baixo. Tá? O passo seguinte é a capacitação da equipe que vai tocar. Né? Você vai capacitar a equipe interna, né? Quem já tem, vamos capacitar, vai investir, precisa treinar, precisa fazer curso, precisa aprender procedimentos, se conseguir obter certificações, sensacional, tá? Ou você vai trazer, à medida que vai formando essa pessoa, vai trazer um consultor externo para ir formando ela, ajudando a desenvolver os processos, escrever procedimentos da empresa, de como que a empresa vai fazer aquilo lá. Sou muito favorável a procedimentos documentados da empresa, né? Instruções de trabalho, procedimentos, né? Eles podem referenciar outras normas, como a HCE, o PMI, ou o que seja, mas tenham procedimentos internos que as pessoas sejam treinadas. E eu falo muito para o pessoal também, nesse processo de implantação, é que a diferença importante entre o remédio e o veneno é a dosagem, tá? Você pegar um remédio, você tomar uma caixa desse remédio de uma vez, você vai morrer envenenado. Então não adianta querer implementar. Se você está começando, implementar tudo de uma vez. Tá? Vai aos poucos, estabelecendo esses procedimentos, esses processos, e dá um foco, né, inicial, que está começando na qualidade dos registros. Tá? Diário de obra, relatório, e ofício. Todo ofício precisa ser respondido, gente. Não deixa o ofício sem responder. Recebeu respondendo? Responda. Recebeu? Responda. Até que o outro lado cansa, tá? Responda. Tá? Essa comunicação também com o segurador, a gente falou, é muito importante. O pessoal, toda vez que você tem um aditivo na sua obra, alterou valor, alterou cronograma de obra, alterou histograma de pessoal, histograma de equipamentos, avisa a seguradora, comunica a seguradora, pede o endosso dela, a validação, ou que ela te dê um prêmio adicional para você pagar. Porque se você mudar as condições originais do seu contrato, execução original que você colocou com a seguradora, ela calculou com base naquilo, ela estipulou um valor de apólice para você, um prêmio, conforme ele entendeu o risco daquele negócio que está sendo executado por você. Esse risco vai variar conforme for a característica da empresa. Mas se isso muda, você tem que avisar. Senão a seguradora vai te falar, tem cláusula lá pequenininha, você não leu, mas lá está falando assim, ó, se mudar as condições, você tem que me avisar, se você não me avisar, não está coberto. Você aumentou o seu grau, o risco. Eu estou exposto e eu não vou cobrir isso aí. A gente acha que está coberto e não está. Então é importante sempre comunicar, pegar esse endosso do segurador. Registro, pessoal. Obrigado, Barral. Eu vou dar uma pulada em umas perguntas, senão eu vou fazer umas 35 perguntas para o Barral. Vou fazer uma para o André agora, depois eu volto para você, tá, Barral? André, o Jorge Silva, fez uma pergunta aqui interessante. Queria ver como é que vai ser a sua resposta. Ele pergunta assim: como avaliar riscos em operações que nascem com prazos apertados, choque de valores orçados, onde a realização do projeto tem sinais inequívocos de falhas do contrato, uso confuso da NLTP, né? E entre outras questões. Como é que a gente faz uma avaliação disso nesse tipo de condição, André? Como é que você enxerga isso, por favor? Ô, Jorge, vamos lá. É aquela historinha do Rei Leão, né? É o que eu falei. O negócio já nasceu quadrado, aí já complica, né? O ideal era que o contrato tivesse mecanismos de mitigação de risco, né? E formas de tratar esses riscos, aí, ordinários, extraordinários, enfim. Se o contrato
não nasceu com essas definições, infelizmente aí eu acho que a gente acaba vindo para uma situação de conflito, tá? Eu confesso que eu não vejo muita saída nessa não, cara. É tentar o diálogo com o contratante de forma sempre justa e coerente, né? Não é querer tirar mais do que é justo, mas e sim apresentar que se materializou riscos novos e isso deve ser discutido. Se o contrato já tem algum mecanismo que protege o contratante e você assinou como contratado, aí vamos para o pleito. Muito obrigado, André. É um assunto, é um tema polêmico, tá? É, eu concordo um pouco com o André, é um tema polêmico, mas tem várias opções aqui. Antes da assinatura do contrato, aí alguém tem que contar a verdade para o chefe, né? É. Ó, É, eles estão orçando, esse prazo é inexequível, esse orçamento não dá. Alguém tem que contar a verdade para o chefe. Tem muito pessoal que fala assim, senão o projeto não sai. É, Melhor não sai? como eu falei no meu processo, a gente negligencia para ganhar a obra lá no edital, né? Lá no Pois é. convite. E não olha com carinho antes, não olha com carinho na estratégia, não olha com carinho na modalidade, não olha com carinho onde você está pondo o pé. E não faz uma alocação de risco. Então, e às vezes, não tomar decisão também é tomar decisão, né? Então, se deixar levar pelo assunto e seguir com o projeto, achando que vai resolver lá na frente, também é uma decisão. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Barral, tá? Se quiser também complementar, André, você pode entrar, porque você tem um pouco de experiência nesse assunto. Eu vou juntar duas perguntas aqui, tá, Barral? A Tá. primeira é do Tainan Moser, né? E a outra é do Vinícius Mendonça. Vou juntar as duas juntas, tá bom? O Tainan pergunta assim: como diminuir a animosidade causada pelos registros contratuais? Ok? E aí, vai complementando com o que o Vinícius falou. E quando o cliente se opõe a receber RDO, Barral? Quais são os riscos associados a essa linha de pensamento? Ou seja, parar de criar animosidade nos registros e tem cliente que nem aceita o registro. Como é que você Uhum. trata isso? Fala um pouquinho para a Bom, gente, Barral. a parte da animosidade, a gente orienta muito o pessoal a registrar fatos, tá? Se eu estou registrando um fato, sem colocar ali uma carga emocional nele, fica geralmente é mais fácil da gente conseguir que não gere muito ruído com a outra parte, tá? Seja você contratante ou contratado. Então, a gente, se ter fatos, ah, ser muito assertivo e claro no nexo causal, não ficar inventando história, não ficar inventando rodeio, não ficar tentando maximizar o que está acontecendo, majorar o que está acontecendo, dar um valor maior do que é, ou o causal mais do que é. Eu também gosto muito da conversa, tá? Apesar de que na administração contratual a gente fala, gente, não existe acordo verbal, o que faz de boca não vale, mas o diálogo ele é importante. Você vai lá e registra, tá? Então, se eu tive uma conversa no campo com um fiscal do outro lado, eu combinei com ele alguma coisa, falei alguma coisa, depois eu chego no escritório e mando um e-mail. Conforme conversamos, papapá, 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 tá acordado assim, mano, tá? Agora, a conversa é assim, às vezes eu preciso fazer um ofício, ele vai ser mais duro, ele vai pegar. Pois não custa nada, chega lá no seu fiscal, vai receber aquele ofício, no gestor do outro lado, ou se você é o contratante, vai lá no pessoal, no engenheiro residente da obra, pessoal fulano, está acontecendo assim, vou precisar registrar isso aqui, o pessoal está me cobrando, você vai receber um ofício assim assado, mas esse aqui é esse aqui, vamos resolver assim. Então, quando você prepara a pessoa para que vai receber aquilo lá, ela recebe de uma forma mais tranquila. O fulano já me avisou, e às vezes ela não se atenta tanto porque está a dureza do registro, tá? Mas é importante demais a gente tentar registrar fatos, tá? Não ficar dorando dele. A parte do quando o pessoal se opõe, né, a receber o diário de obra. Eu gosto do contrato quando coloca essa obrigatoriedade, tá? A administração pública também tem que receber, a gente pode começar a notificar. E se ela não receber de forma alguma, aí eu posso registrar via cartório, mandar entregar, eu posso colocar via ofício e entregar. Então, acabou virando virou um ofício, né? Era para ser um documento bilateral, que é um diário de obra, mas se a outra parte do registro não assinou, eu preciso protocolar que eu
demonstrar que eu coloquei aquilo no processo para ele, não é um documento que eu vou criar depois, entendeu? Então, eu entrego via cartório, entrego com carta registrada, entrego com ofício, tá? E eu valido. O Ótimo. e-mail Vou também fazer. é válido, tá? Estou vendo uma pergunta aqui É agora. isso, a pergunta. Dois É, assuntos aqui, Barral, desse assunto. Um do e-mail, que é eu, válido, é, e o outro que é o Samsung aqui comentou que o RDA é uma existe do Confea. Você quer falar desses dois assuntos? Acho que vale a pena falar desses assuntos. Sim, né? Além dessa exigência RDO, ser exigência do CONFEA com força de lei, mas mesmo assim, outra parte, mesmo assim, então eu posso notificar com CONFEA, mas muitas vezes isso não vai surtir efeito, tá? Pode ser que não surja efeito. Da mesma forma, quando eu cito a obrigação legal da administração pública receber e assinar, então, o e-mail é válido, mas eu consigo comprovar melhor o que eu enviei, o que é o teor daquela documentação quando eu envio a via física, tá? Lógico, com protocolo de recebimento, eu vou ter a minha via igual. Porque lá no e-mail, imagina que eu estou numa perícia depois, ou numa arbitragem, e aí você precisa colocar, evidenciar o que você entregou. Se você tem lá no e-mail, quem garante que aquele arquivo eletrônico é o mesmo que eu coloquei, dá muito mais trabalho, de repente, para o perito ver. Eu só vou complementar o Samsung aqui, não sei quem que é o profissional que falou do RDA no CREA, só para vocês saberem hoje, né? Desde fevereiro do ano passado, de fevereiro de 23, né, foi feita a revogação da lei do Confea-CREA que exigia, né, a anotação de livro de ordem dos profissionais. Esse é um trabalho que ainda é muito utilizado, a gente usa ainda o CREA e o Confea como pareceres para nos apoiar nos RDOs, né, nos livros de ordem, a gente usa o RDO como livro de ordem também, mas não há uma obrigatoriedade já pelo plenário do CREA desde o ano passado, tá? Desde 16 de fevereiro. Só para É, dar o, uma posição para a galera aqui que está ouvindo, que acho que era importante Marcelo, ressaltar isso aí. Pode o falar. que foi revogado, estou vendo o Jorge Silva colocando aqui, Sim. foi a exigência do livro de ordem para Isso, poder emitir a CAT, porque ele vinculou. isso, Então, exatamente, você vai exatamente. pedir o atestado, você vai pedir CAT. Se você não apresentar o livro de ordem, você não conseguiu. Então, isso aí que caiu, tá? Então, hoje Perfeito, voltou a gente conseguir emitir a CAT sem ter o livro de ordem, tá? perfeito. E o livro de ordem é uma coisa, o diário de obra é outra, são parecidos, mas são coisas distintas, tá? Ótimo, ótimo, para deixar o pessoal bem esclarecido dos dois pontos. André, eu vou fazer, ó, pessoal, Agora, eu não quero. só mais uma coisa, pessoal. Pode falar, Quando a pode gente fala falar. de exigência de crédito e tal, todo serviço de engenharia precisa de um RT. Então, às vezes, quando você está do lado de um lado ou de outro, que vem um orçamento muito ruim, um registro muito ruim, coisa que a pessoa está forçando a barra, seja contratante ou contratado, você pode pedir a RT daquele serviço que ele fez. Seja do orçamento, seja do orçamento do pleito, seja do que ele fez, que eu tô falando, né? Você fala assim, olha, quero a RT que eu vou acionar o CREA, esse negócio não vier redondo, não vier bem feito. O pessoal você vai ver que eles mudam de figura. Tá. Eu queria fazer o seguinte, pessoal, nós estamos já às 8h20 da noite. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui para o André, deixar mais uma palavra para o André. E aí, passando isso aí, eu sei que tem mais perguntas. Eu vou deixar anotado aqui, depois eu vejo com os palestrantes para a gente fazer uma resposta para você. A gente publica nas redes sociais, complementa algumas respostas aqui. Tem muitas perguntas bem interessantes, mas eu queria fazer mais uma para o André, só para a gente não passar muito do horário. Eu quero ver se a gente consegue fechar isso aqui até as 8h30 da noite. É 1h30 de palestra, de webinar aqui. Eu acho que é um tempo bom. E a gente tem um sorteio para fazer ainda. Então, vamos fazer o seguinte: eu queria fazer mais alguns recados que eu quero passar da ACE também. Então, eu queria passar, André, tem mais uma pergunta aqui que eu acho interessante, uma pergunta um pouco mais simples, mas extremamente difícil de responder. Aqui, ó, o Marcos Vinícius Salles respondeu assim, ó, perguntou assim: como é vista a gestão de pessoas no contexto da gestão de riscos, né? Como a gestão de pessoas influencia na gestão de riscos? Você quer falar um pouquinho disso aí, André, por favor? Como a gestão de pessoas influencia na gestão de risco. Total, total. A gente pega a ISO 31000, ela fala dos seus princípios, né, de gestão de riscos. Tem pelo menos 3 ou 4 itens associados a relações entre pessoas, né, e gestão. Integração de processos, tem que ter um apoio da alta administração. Se não há um apoio da alta administração, pessoal, vamos sentar numa sala e vamos fazer junto.
né, e fomentar que isso seja feito junto, não funciona, né? Gates de aprovação, né, de processos, motivação, né? Não aconteceu muito comigo. Eu era analista de riscos. Cara, você via com um trabalho, às vezes, técnico, de qualidade, estudos aprofundados, e chegava lá, o cara dava uma folheada ali, pô, legal. E aí? Né? Então, assim, gestão de pessoas total. Tem que ter o apoio da liderança, tem que ter comunicação, tem que identificar o mérito, tem que pegar lições aprendidas de projetos. Então, assim, como o cara do último projeto deixou essas informações, tudo são pessoas, né? Então, princípios ISO 31000. Não, beleza, show de bola. Marcelo, Pode aqui da falar, por minha, favor. da minha parte, eu Complementa, gostaria de Barral. sugerir Uhum. fazer, fazer o sorteio, que às vezes tem alguém precisando sair, você faz o sorteio. Vamos fazer o Mas se o seguinte, pessoal que Barral. fez dúvidas, tem dúvidas e quiser continuar, gente, da minha parte, eu posso continuar aqui passando as dúvidas. Então, vamos fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Nós estamos 8h21. Eu vou fazer alguns recados finais aqui que eu quero deixar. A gente faz os sorteios e a gente fica na sala para quem quiser fazer mais perguntas. Eu tenho as perguntas todas anotadas, a gente pode continuar as perguntas, tá Ótimo. bom? Então, o que eu queria passar aqui para vocês? Primeiro, eu queria agradecer a participação de todos que estão aqui presentes até agora. Nós estamos com 85 participantes até o momento, tá? André, Roberto, Barral, acho que bacana pra caramba, a participação de todos aqui, muito legal. Atravessou o oceano, tem o Rodrigo Ventura, lá de Lisboa. Eu queria também complementar o seguinte, eu vou complementar, abrir minha tela de novo. Eu queria ressaltar o trabalho da ACE, que a ACE vem fazendo aqui com os webinars na Seção Brasil. Para quem não conhece a CE e tem curiosidade mais de saber, esse aqui é o site da CE Seção Brasil, tá bom? A CE Seção Brasil, nós estamos com um plano de 2023-2024 para fazer vários webinars ao longo do ano, de vários conteúdos interessantes. Já fizemos um mês passado sobre planejamento. Estamos fazendo esse hoje de gestão de admissão contratual e RIS, gestão de riscos. A ACE, ela também tem, desculpa, pessoal, ela também tem, espera só um minuto, a parte da CE internacional, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidinho, a parte da CE internacional também, e a CE internacional, quem quiser se candidatar, se certificar, se associar, é muito bacana, Associação para Engenharia de Custos, a gente tem várias certificações, queria passar um pouquinho das certificações aqui, quem quiser entrar no site da CE Internacional, e na parte de certificações, informações de certificações, consegue ver aqui todos os certificados, nós temos certificado técnico, né, por exemplo, o Cost Technician Certificate, o certificado profissional, que é o mais conhecido, que é o Certificado in Cost Professional, que é o CCP. Aqui nós temos o André, que é o Project Risk Management Professional, que é o PMRP, e para quem cuida trabalha com planejamento também, por exemplo, nós temos o Expertise Level Certification, que é o Certified Forensic Claim Consultant, e o Decision Risk Management Professional. Acho que é legal vocês olharem, conhecerem um pouquinho do conteúdo. A SET tem muito conteúdo, muitas práticas recomendadas, né? Acho que vale a pena vocês conhecerem um pouco mais, entenderem um pouco mais. E como eu falei para vocês, né? Vou desbloquear aqui de novo. Como eu falei para vocês, a ACE está promovendo eventos de treinamento e aprofundamento do que está sendo apresentado nos webinars. Então, eu queria deixar aqui duas informações muito legais que a gente acertou com a diretora da ACE. Queria agradecer a Ilma Andrade, a nossa presidente, o Thales, o nosso vice-presidente, né? O Antônio Viana, nosso diretor de operações, né? Eu estou atuando como secretário, e o Pedro Magnabos, que é o nosso diretor financeiro. Nós temos nos próximos 2 meses 2 cursos que nós vamos apresentar e fornecer ao mercado, né, com o carimbo da ACE. O primeiro é o curso de Gestão Contratual Básica, que vai ser ministrado nos dias 26 e 27 de março, tá? Como administrar seu contrato para garantir os resultados pactuados. É um pouquinho a mais de conteúdo mais detalhado, mais técnico, mais do dia a dia, em cima do conteúdo que nós apresentamos aqui hoje, né? E também nos dias 6 e 7 de maio, ok? Nós vamos ter o curso de gestão de riscos em projetos de engenharia e construção, né? Que nós vamos aprofundar um pouco mais na gestão de riscos, né? Para trazer um pouco mais de conhecimento para os alunos, para o pessoal, para os interessados, profissionais. Gostaria que vocês aproveitassem para compartilhar esse conteúdo com seus colegas, seus amigos, profissionais de empresa, interessados no assunto, porque a SE tem um plano muito grande de trabalho desses conteúdos,
né, da engenharia de custos, gestão de risco, gestão de contrato, planejamento, essa parte toda ao longo de todo o ano, e esse vai ser o mote da chapa de 2023-2024 que nós estamos apresentando aqui. Isso feito, pessoal, eu queria fazer o seguinte, eu queria passar a palavra para a nossa assessora para assuntos de sorteio, a Andressa, ela está aqui com a gente. Andressa, se você puder entrar, nós vamos sortear dois prêmios para o pessoal que está aqui com a gente até agora. Nós estamos com 85 presentes, né? Nós vamos sortear, primeiro, um livro do Pareceres 4 de engenharia, tá bom? E, na sequência, nós vamos sortear também uma inscrição no curso de gestão contratual básica para alcançar os resultados. Andressa, ela colocou todos os inscritos pelo sorteador, ela tem o nome de todos os profissionais, e só vai receber o prêmio, isso vai ser anotado, quem está aqui com a gente até agora. Então, assim que for falado o número, o nome da pessoa, por favor, coloque no chat, estou aqui, estou presente, estamos junto, para a gente falar que ganhou o prêmio mesmo. Pode ser? Andressa, a palavra é sua, por favor. Vocês estão Primeiro, conseguindo visualizar minha tela aqui do sorteio? estamos conseguindo sim, Andressa. Tá. Vamos lá. Então, vou lá, vou fazer o sorteio, tá? Na planilha aqui, pelos nomes. Nós temos aqui do número 6, tá? Que foi até o 261. Então, eu vou sortear agora. Beleza. Primeiro prêmio, pessoal, é o livro Pareceres 4 de Engenharia, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Ih, vamos lá. Cadê o sorteio? Ai, agora. Tem que ter um suspense, né? É isso aí. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá ver o resultado. 117. Vamos ver. 117. 117. O Irã Menezes. O Irã Irã Menezes. Menezes, está por aí, Irã? Conheço Irã, trabalhou comigo, hein? Se não Caiu? veio, se deu mal. Não está? Não tá, Irã? Não tá aí? Se não responder nos próximos 10 segundos, perdeu, Irã. Roda de novo o sorteio. O Ricardo já falou aqui, passa para o próximo. Vamos lá. Vamos para o próximo. Já tá o pessoal aqui, já manda para o próximo. Não está aqui, manda bala. Vamos lá. Vou fazer sem contagem agora. 6261. 261, né? 261. Pode mandar bala. 5, 4, 201. 201. Vamos ver. Ah, não, mentira, Pedro né? Marina Bosco não vale. Não vale, esse aí tá fora. Esse tá fora, eu autorizo a não passar nenhum prêmio para o Pedro. Então vamos de novo. Roda de Por novo. quê? Por quê, Marcelo? Pedro é diretor da ACE, já tem tudo. Não vale, não, pô. Ele não vale. É André, sacanagem. acho que pode pedir para sortear sem repetir o resultado. É isso que eu vou fazer. Que é melhor, né? Vamos lá, vamos lá. 83. 83. Vamos lá, pessoal. 83. 83. Fabiano. Fabiano Alves Silva. Eu acho que ele está aí. Fabiano, tá por aí, Fabiano? Tá Tô aí, tá aí. aqui, beleza, Fabiano, meus parabéns. Parabéns. Ganhou o livro dos Pareceres de Engenharia, volume 4, muito legal. Fabiano, como é que é o nome dele Então, completo? Fabiano Alves Silva. Tá anotado, Fabiano. Alves Silva. Depois a gente entra em contato com você para pegar o seu endereço, como é que vamos fazer para entrega, tá bom? Ótimo. Pareceres, Engenharia, volume 4. E agora vamos para o curso de gestão contratual básica. Vamos lá. Roda aí de novo. Número 109. 109. 109. Deixa eu só.
109. Gustavo Adolfo Serri. Tá por aí, Gustavo? Gustavo Adolfo Serri. Guilherme, quase. Gustavo não tá aí? Gustavo não tá aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Manda o próximo, Andressa. O Ricardo tá louco aqui para ganhar o prêmio. Vamos lá. O Bacana, Pedro bacana. vai ficar doido. Depois a gente vê. 240. 240. Vamos lá, vamos lá. 240. Tiago Tiago. Reis. Tiago Reis está presente? O Daniel Florencio já mandou para o próximo. Tiago Reis não deve estar aí. Tiago, dou-lhe uma. Rapaz, o Florencio deve estar lá no Chile. Eu tenho que mandar para o Tiago, Chile o dou-lhe livro. uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, passa para o próximo. Vai lá, Próximo. vai lá. Esse é o Vamos mais lá, pessoal. esperado. 15. Número 15. Esse é um dos primeiros a se inscrever. Tomara que ele esteja aí. Vai Tá ser bom. positivo. Número 15. Alexandre Alexandre. Rabelo Davi. Tá por aí? Alexandre? Alexandre Rabelo Davi? Nada? Não? Próximo. Uma hora sai, né, gente? Vamos mais um, vamos mais um, vamos mais um. Um 55. 155. Quase, hein, Alexandre? Alexandre Freire quase ganhou. 155. Então, 155. Lidiane Lidiane Costa. Costa. Lidiane Costa tá por aí? Lidiane não tá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O pessoal começa a rir, cara. Só, Ah, fala sério. é só o Dole uma, tá? No dou-lhe uma, os caras já pedem. É. Pode, próximo? Manda bala. Próximo. Lidiane não se apresentou. Agora vai ter que sair, hein? Ah, 259. vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vai dar, vai dar. Não é possível. 252. Valdir Guilhoto. Valdir Guilhoto. Tá por aí, Valdir? Nada do Valdir. Ó, o pessoal tem que estar na área, né? Tem gente aí que foi no banheiro, voltou, perdeu. Foi no banheiro, só perdeu. Próximo, manda bala. Nós estamos ainda com 82 pessoas aqui presentes, gente. Estou Meu acompanhando Deus, não é a possível. 82, todo mundo esperando o sorteio. É o curso agora. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. 11. Número 11. 11, 11, 11. 11. Alex. Alex Alex Martins. Está por Martins. aí, Alex? Opa, Alex Martins. Ah, Aê! saiu? Legal, Alex. Parabéns. Ganhou o curso de gestão contratual básica. Beleza. Beleza, anotado aqui. A gente pega os dados de vocês depois para a gente conversar com vocês, tentar achar vocês nas redes sociais, a gente conversa, para ver como nós vamos fazer, tranquilo. Pessoal, são 8h34 da noite. Eu queria agradecer muito a participação de todos. Eu sei que a gente queria continuar trocando conversas. Eu vou anotar todas as perguntas aqui. Vai ficar gravado, né, Andressa? A gente pega todas as Vai. perguntas aqui. Eu pego as perguntas que todas estão aqui. E eu depois compartilho as respostas. Vejo com o Barral aqui, vejo com o André para a gente compartilhar. Eu queria agradecer muito mesmo a participação de todos, agradecer a CE, a Andressa, que nos ajudou muito para fazer esse evento bacana com vocês. Se fosse a Tá? Andressa, a gente não estava aqui. Toda a diretoria da ACE que nos apoiou aqui no evento, o Antônio Viana também, que nos apoiou muito na diretoria da operação, a presidente Ilma,
o vice-presidente Thales, o Pedro Magnabosco também, que participou um pouquinho com a gente aqui. Muito obrigado mesmo, agradeço muito o convite. Andressa, depois, se você puder, passar para o pessoal onde vai ficar compartilhado o evento, a gravação, depois você manda para o pessoal. E eu queria muito Tá. obrigado a todos, tá bom? Um super abraço para todos, uma boa noite. O pessoal André, perguntando Roberto, da querem falar umas certificação, vai ter palavras, por favor. certificado? Ah, não, sim, só para lembrar, Tem. todos que estão aqui, que estiveram participando, nós vamos dar um certificado para vocês, a gente vai preparar o certificado para mandar, vocês vão receber. E eu queria agradecer muito mesmo. Barral, André, quer falar algumas últimas palavras, por favor? Gostaria de agradecer a todos, tanto da CE, a Andressa aí nos ajudou diretamente aí esse tempo todo. Muito hoje, muito obrigado, Andressa, pelo seu comprometimento aí com o pessoal de Imagina. Mar, com todos os inscritos conosco. Obrigado ao pessoal da CE, obrigado a todos os inscritos que participaram, o pessoal que a gente convidou, que compartilhou nas redes aí. Muito obrigado a todos. André? Cara, de minha parte, aí só agradecer a presença de todo mundo. Vi, tem gente aqui que eu não falo há uns 5, 10 anos e apareceu aqui no webinar. Fiquei feliz pra caramba. Cara, isso, e tinha muita fera aí também. O Aldo, eu vi que estava ali também, o Alexandre Freire. Cara, só fera. Brigadão, gente. Muito obrigado. Andressa, a todos, muito obrigado. Podemos encerrar aqui. E uma boa noite para você, um bom resto de semana para todo mundo aí. Um abraço a todos, tudo de bom. Tá, Tchau, boa tchau, noite. pessoal. Um Obrigada. abraço, boa Tchau. noite. Tchau, tchau.